Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Na semana passada, eu prometi, pessoal, no nosso grupo no Facebook, Igreja Pentecostal de Esmirna, que estaria fazendo um vídeo onde estaria tecendo alguns comentários acerca de isolamento social, né? A igreja dentro da questão de isolamento social. Na semana passada eu tive algumas dificuldades de conseguir fazer esse estudo e trazer esse vídeo, mas graças a Deus, com um pouco de esforço, né, fazendo leitura, fazendo pesquisas, até mesmo na hora que eu estava indo para o trabalho, no celular, pesquisando, eu consegui finalizar esse material, finalizar essa pesquisa para poder trazer para vocês. Não é uma pesquisa bíblica, assim, de estudo bíblico, não é um estudo bíblico, é um estudo histórico, onde eu lancei mão de alguns artigos na internet que, baseado em alguns livros conhecidos, alguns livros internacionais, fizeram um levantamento do comportamento da igreja cristã nas pandemias que já houveram, né? O mundo já presenciou. Então, irmãos, não é a primeira pandemia que o mundo vive, né? Há um século atrás, pouco mais que um século atrás, tivemos a gripe espanhola. Há mais uns séculos atrás, 5 séculos atrás, tivemos a peste negra. Tivemos uma pandemia de febre amarela, tifoide, sarampo, varíola. Existem muitos vídeos, muitos documentários na internet, na própria Netflix, que traz o histórico de pandemias que já tiveram pelo mundo, e relata quantas pessoas morreram, como se espalhou, como foi a dinâmica do vírus, em relação à contagem, em relação ao tratamento que se tinha na época. Então, a pesquisa que eu fiz é uma pesquisa mais de dados históricos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu lanço mão da palavra de Deus para mostrar, de uma forma mais superficial, como a igreja cristã estava presente, quais as atitudes, qual o comportamento da igreja cristã, principalmente das igrejas dos primeiros séculos, dentro de situações parecidas com o que a gente está vivendo hoje. Eu gostaria de hoje utilizar um texto aqui do livro de Atos 2, no capítulo 2, no versículo 37, para poder ilustrar um pouco, dentro desse texto, qual era o comportamento esperado para a igreja cristã em momentos assim. E a partir dessa leitura, eu vou estar mostrando aos irmãos como a igreja primitiva, por exemplo, eu vou falar sobre a igreja primitiva, sobre a igreja na Idade Média, a forma que eles tratavam, o comportamento que eles tinham em relação a pandemias, e comparar com o que nós podemos ter hoje. Amém? Atos capítulo 2, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, fala que após a pregação de Pedro, ouvindo eles estas coisas, afligiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós, outros, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegrias e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos, é bom ler esse texto para ilustrar, na pesquisa que eu fiz, o comportamento da igreja, qual era, dentro dessa perspectiva que a gente viu, qual foi o tratamento da igreja em momentos de dificuldade geral, né? Porque pandemia, quando vem, irmãos, ela atinge a todos, cristãos e não cristãos, né? Vamos lembrar do texto que fala que o que acontece com o justo, o que sucede ao ímpio, sucede aos justos, né? Romanos 5 fala que por causa do pecado a morte veio a todos os homens. Inclusive, é esse tema que eu quero tratar nas próximas lives que eu vou fazer, falando sobre o livro de Romanos e destacando alguns pontos, algumas doutrinas importantes que são trazidas no livro de Romanos. Então, no momento de uma pandemia, a pandemia atinge a todos, cristãos e não cristãos, ninguém está salvo, né? Porque assim como ninguém está salvo da morte, de um dia morrer, que é o que o ser humano herdou com o pecado, também no momento de doença, no momento de uma pandemia como essa, nós não somos super-heróis, né? E acho que é o primeiro ponto que eu queria destacar nesse vídeo, é que nós não somos super-heróis, não somos melhores do que ninguém, quando o quesito é sofrimento por doença. Não à toa, Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você lê o livro de 2 Timóteo, no finalzinho, nos últimos capítulos, Paulo fala com Timóteo acerca de uma doença que Timóteo tem, uma doença crônica, uma doença estomacal, em que Paulo orienta ele a tomar um determinado tipo de bebida, determinado tipo de cuidado em relação àquela doença que ele tinha. Só que, infelizmente, existe hoje muitas pregações que deturpam a mente das pessoas, fazendo elas acreditar que são super-heróis, que a doença não pode alcançá-la, que a morte não vai alcançá-la. Não, irmãos. A morte, Romanos 5, a morte veio a todos os homens. O resultado do pecado do homem no Éden é a morte, e a morte veio a todos nós. E vem de todas as formas, inclusive com doença, inclusive com acidentes, inclusive com determinado tipo de situação que a gente jamais imagina que o cristão vai morrer e o cristão morre. Né? Homicídio, né? Crime passional. Infelizmente, irmãos, dado a maldade, né, como Jesus falou, no mundo vocês teriam aflições. E então nós estamos hoje vivendo neste mundo e, como Jesus falou, realmente nós estamos passando por um momento de aflição, que é esta pandemia. Amém? Mas eu não vou me prolongar mais, para eu trazer agora essa pesquisa que eu fiz, mostrando historicamente como a igreja cristã se comportou em épocas de pandemia. A primeira ressalva que eu gostaria de fazer é que não é possível comparar o contexto da época
de antigamente, do século passado, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 100 anos, 300, 400, 1000 anos atrás. Não é possível comparar esse contexto com o contexto de hoje, certo? Como assim, irmão João? Falta de estrutura hospitalar, né? Hoje ainda muitos países enfrentam dificuldade com a falta de infraestrutura hospitalar. Nós temos hoje o Sistema Único de Saúde, né, que é o que a gente pode dizer a frase famosa: ruim com ele, pior sem ele. Porque em países que são desenvolvidos, alguns países desenvolvidos, não há acesso da população aos tratamentos que o SUS hoje fornece, as cirurgias, a UTI que o SUS hoje fornece, né? E em outros países, pior ainda, não tem nem um sistema privado, nem um sistema público. Agora, pegue essa realidade e volte no passado. Então, não há uma infraestrutura hospitalar da época da igreja primitiva para o nosso período de hoje. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que refletir, é o contexto de cada período, em cada epidemia de cada período, certo? Uma outra premissa que a gente tem que observar ao comparar a história da igreja em pandemias do passado com a de hoje é a pouca disseminação de informação sobre sintomas, contágios e precaução, né? Então, hoje, podemos dizer assim que mais de 50% a 60% da população mundial tem acesso à internet, tem acesso à televisão, a meios de comunicação, onde é possível se entender, né, o comportamento de determinadas doenças, né, quais os sintomas que são apresentados quando a pessoa está com uma determinada infecção. E isso já pode ajudar as pessoas a ligarem um alerta em relação a se prevenir, a se proteger, a ficar de quarentena, a usar máscara. Uma outra dificuldade que se tem quando existe pouca informação é se aquela doença é contagiosa, de que forma se dá o contágio, de que forma uma pessoa contamina a outra. Então, o que nós temos de acesso à informação em relação a esses aspectos é absurdamente diferente do que se tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Há 10, há 20 anos atrás, né? Com a expansão do número de smartphones, de internet, acesso à internet. E agora, se você pega esse contexto e compara com o contexto da Idade Média, por exemplo, é pior ainda a disseminação de informação, né? Você não tem internet, você não tem telefone, você não tem até mesmo jornal. Jornal é uma coisa que vem do Renascimento para cá, né, com a impressora de Gutenberg, na Idade Média, século XVI, se não me falha a memória. Então, se os meios de papel, né, os jornais, os bons e velhos jornais, é uma das revoluções para disseminação de informação, e ainda assim não é suficiente, tão quanto a internet que está no nosso celular hoje, pior ainda para a época da igreja primitiva, certo? E uma coisa ainda mais importante quando você tem acesso à informação, né, de que forma você pode se precaver de determinadas doenças. Por que todo mundo hoje sabe que usar álcool em gel é bom? Ou estar sempre lavando as mãos? Ou usar máscara, se todo mundo usar máscara, reduz o nível de contaminação. Ou evitar tocar nos olhos, uma coisa que a gente faz o tempo todo sem querer. Eu mesmo, quando estou gravando esse vídeo aqui, vocês já devem ter percebido que eu levei a mão ao meu rosto, meus olhos, minha boca, meu nariz, que é uma coisa que a gente faz corriqueiramente, de forma involuntária até, por sinal. Existem algumas estatísticas que falam a gente faz isso 20 vezes por hora, entendeu? Então, esse tipo de acesso à informação que temos hoje nos ajuda até como precaver, evitar aglomeração, né? Os jornais, a internet, grupos, redes sociais. Então,
é preciso a gente enxergar sobre o contexto de hoje com o contexto de 10, 20, 30, 100, 200, 5 séculos, 6 séculos atrás, em relação à infraestrutura hospitalar, a acesso à informação. E a outra coisa ainda mais importante, talvez um século atrás, a medicina, como se tem hoje, era algo muito restrito a quem tinha condições financeiras, né? Aos senhores de engenho, aos ricos, aos donos de empresa, a quem podia pagar, né? Hoje ainda essa é a realidade em países, por exemplo, como os Estados Unidos. O acesso à medicina é acesso a pessoas que podem pagar uma apólice de seguro de saúde de vida. Quem não pode, não tem, né? Muitos países não têm SUS, como já falei anteriormente. Então, ainda existe essa realidade hoje, há muito tempo atrás, há 5 séculos, 6 séculos atrás, era pior ainda. O acesso à medicina, a médicos que ainda tinham suas limitações, mas era o que tinha, era restrito a reis, ou ao clero, à nobreza, a quem estava ali vivendo vivendo próximo ao rei, à monarquia que existia naquela época. Então, é um outro agravante. Nós temos aí hoje uma doença, e tivemos várias doenças no passado, em que os mais pobres, ou até mesmo os que não são tão pobres, têm um pouquinho mais de condição que os mais pobres e miseráveis, não tinham acesso à medicina, não tinham acesso a remédio, não tinham acesso a consulta médica, a um estudo clínico, né? Então é um outro problema. E um problema ainda mais agravante é a higiene, né? Quando eu falo higiene, eu falo também de sanitarização, que é a questão de uma organização, um sistema sanitário de saúde, por exemplo, né? Como a gente tem descarga, banheiro, tubulação de esgoto, tratamento de esgoto. Isso há 5 séculos atrás é impensável. Não se tinha uma ideia do que era higiene, de estar sempre lavando as mãos, de tomar um banho uma vez no dia, né? Existe até países hoje que ainda tem uma cultura diferente em relação à quantidade de vezes que toma banho no dia, ou a quantidade de vezes que toma banho até mesmo na semana. Então, as questões de higiene do passado é muito diferente do que é hoje. As questões sanitárias que tinha no passado, de tratamento de esgoto, de valas, de separar da água limpa para a água, né? Até hoje, aqui no Brasil, uma boa parte da população não tem acesso a esgotamento sanitário. Então, precisamos, no momento que a gente enxerga como a igreja cristã nos séculos passados, né, se comportavam no momento de pandemia e como se comporta ou deve se comportar hoje, precisamos enxergar o contexto que está envolvido a igreja do passado e a igreja de hoje, né? Como eu já falei, infraestrutura hospitalar, disseminação de informação, acesso à informação de quais sintomas, qual a precaução. Não tem estrutura científica para pesquisar vírus. O ser humano veio conseguir produzir os primeiros microscópios para ver o vírus, né? O vírus é uma estrutura microscópica que não dá para ver olho nu. Agora imagine, nós viemos conseguir no século passado, há mais ou menos 100 anos, que a gente veio ter acesso ao primeiro microscópio óptico, onde a gente via o inimigo, que é o nosso, que são os vírus. Então, infelizmente, há 5 séculos, na igreja primitiva, pior ainda esse tipo de informação. Em relação também, como eu já falei, à medicina, o acesso à medicina a todos, que não era uma realidade possível a todos. Certo. Entendendo que o contexto de antigamente é um contexto diferente de hoje, a gente já pode começar a falar de como a igreja primitiva se comportou nos primeiros séculos,
certo? Mas antes disso, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Essa pesquisa que eu fiz, quem assina esse artigo é um irmão Cristo nosso chamado Moses Lee. Se você tiver interesse de acompanhar alguns estudos dele, o nome do site é Coalizão pelo Evangelho, né? Você coloca lá no Google, site Coalizão pelo Evangelho, você vai ver diversos artigos desse irmão Moses Lee. Ele tem mestrado e doutorado em teologia, certo? E ele escreve esse artigo baseado em um livro, né, internacional chamado História da Igreja Cristã. Então é bem referenciado, não é pesquisas soltas, referências vazias, né? Então é alguma coisa muito correta. Então esse irmão escreve dizendo o seguinte, que uma das primeiras epidemias na Europa matava, o que tem escrito, o que tem registrado sobre essa epidemia, matava mais de 5.000 pessoas por dia, né? Hoje, em relação à epidemia que a gente tem hoje, o coronavírus, o dado que até hoje eu vi, né, de mortes por dia foi nos Estados Unidos, onde morreram mais de 4.500 pessoas em 24 horas. Então, se a gente for comparar essa epidemia do primeiro século, que eu estou falando aqui, com a de hoje, a epidemia de hoje está matando bastante, né? Porque a gente está falando de 4.500 mortes em 24 horas só nos Estados Unidos. E essa epidemia matou 5.000 pessoas em um dia, né? No pico dela, matou 5.000 pessoas em um dia no Império Romano. Então, o Império Romano ele se estendia praticamente por toda a Europa. Então, a gente está falando aí praticamente de um continente, onde em um continente está matando 5.000 pessoas em um dia, no pico da doença. E a gente está falando hoje de 4.500 pessoas mortas só nos Estados Unidos, né? E o mais interessante é que o escritor desse artigo ele fala que quem morria eram cristãos e não cristãos. Então, esquece esse negócio de que o cristão está protegido, que nada de uma doença. Não, o cristão está morrendo. Pode pesquisar aí. Eu estava vendo um relato na Itália de um pastor que tinha 75 anos, ele estava contaminado. E mesmo contaminado, mesmo com toda aquela dificuldade, ele estava lá pregando o evangelho, né? E muitos médicos, 2 médicos que eram ateus, ao ver o comportamento daquele pastor, toda a alegria, mesmo com aquela doença, mesmo sabendo que estava para morrer, ao ver aquilo, os médicos, Deus começou a ministrar no coração daqueles médicos. Eles se converteram ao Senhor com o comportamento daquele pastor, né, que estava já na hora da morte, pregando a palavra com toda a alegria, com toda a tranquilidade do mundo. Nesse artigo, o nosso irmão Moses Lee, ele fala que cidades, devido ao grande número de mortos, cidades na Itália foram abandonadas. Imagine, você tem uma cidade que tamanha é a contaminação, tamanha a quantidade de mortos que as pessoas abandonaram a cidade, né? E cidade ficaram cidades fantasmas. Até hoje, se você fazer algumas pesquisas, existem algumas reportagens especializadas que mostram cidades que foram abandonadas, que são vazias. Tem algumas estruturas, tem alguns prédios, mas são completamente vazias. Então, essa doença chegou a esse ponto, essa epidemia que teve no primeiro século chegou ao ponto de matar tanta gente que as pessoas começaram a abandonar suas cidades. E a cidade ficou abandonada. Nessa primeira epidemia, existia uma guerra que estava programada para ter, que acabou sendo adiada devido a contágio, devido ao caos que foi causado por essa guerra. Uma guerra germânica foi adiada. Então, essa epidemia aconteceu no primeiro século, no ano de mais ou menos 165 depois de Cristo. E
esse é um dos detalhes que esse irmão Moses Lee traz, mas o que ele queria trazer de fato era o comportamento dos cristãos e dos não cristãos durante essa pandemia que matou 5 milhões de pessoas no total no Império Romano. Foram 5 milhões de pessoas que morreram. Né? Lembrando que 5 milhões de pessoas para aquela época é muita gente. Né? Se a gente for fazer um levantamento sobre a população mundial no século I, é muito inferior à população mundial neste século. Certo? Então, hoje nós temos em torno de 7,5 a 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Naquela época era um número muito inferior em relação a isso. E mesmo assim, 5 milhões de pessoas morreram só no Império Romano. E como é que as pessoas que não eram cristãs, né, se comportavam em relação a essa epidemia? Esse irmão Moses Lee, ele lança a mão de um livro chamado The Rise of Christians, e ele diz que um historiador chamado Dionísio de Alexandria escreve assim, que nos primeiros sintomas, as pessoas que não eram cristãs, quando nos primeiros sintomas viam seus entes queridos tendo os primeiros sintomas da doença daquela época, eles deixavam seus entes queridos ainda vivos nas estradas. Imagine, uma mãe, um pai, um filho vê o pai ou a mãe, o filho doente, nos primeiros sintomas daquela doença, né, que se conhecia daquela doença, eles abandonavam o seu ente querido. Né? Coisa triste. Imagine, né, você não tem saúde, você não tem infraestrutura hospitalar, tudo que eu falei anteriormente, você não tem médico, você não tem condições de higiene, você não tem nada, você não tem informação. A única informação que você tem é que aquela doença mata de tal forma, e quando a pessoa tinha os primeiros sintomas, eram abandonadas por suas famílias nas estradas. Que triste isso. E o Dionísio de Alexandria fala que as pessoas que se desfaziam dos cadáveres das pessoas, né? A forma de se desfazer do cadáver era de uma forma assim, jogava o corpo e dava as costas. Era como se abandonasse o corpo como se fosse terra. É o que o bispo Dionísio de Alexandria comenta em relação, ele deixa escrito, ele deixa registrado, e isso é colocado no livro da história do cristianismo, ele deixa registrado que os cristãos, as pessoas que não eram cristãs, tratavam os próprios entes queridos e os cadáveres dessa forma. Nem enterravam, jogavam onde estava e largavam, davam as costas. E aí ele mostra essa forma que os não cristãos tratavam os doentes, seus doentes, para mostrar a forma oposta que os cristãos do primeiro século, os cristãos da igreja primitiva, tratavam os doentes. Então, o relato que Dionísio de Alexandria traz é que eles cuidavam dos enfermos. Um bispo chamado Policarpo de Esmirna, em um dos estudos que eu pesquisei também, ele diz o seguinte: não tinha entre os cristãos ninguém que era médico, não tinha nenhum médico. Mas eles, mesmo não sendo médicos, ao eles testemunharem os milagres que os apóstolos faziam, eles cuidavam das pessoas, oravam, ministravam Cristo, oravam em relação à enfermidade, e ao mesmo tempo que eles oravam e cuidavam daqueles enfermos, eles estavam se colocando em exposição a ponto, segundo Dionísio de Alexandria, de morrerem infectados no contato com as pessoas contaminadas. E aqui fala o seguinte, que justamente por essa razão de eles ter contato com as pessoas que estavam doentes, então, vou trazer um exemplo, uma pessoa, o pai ou a mãe viu o filho doente, nos primeiros sintomas se desfazia.
abandonavam nas estradas. O que a igreja primitiva fazia? Pegava essas pessoas que tinham sido abandonadas pelos seus entes queridos, colocava em determinado lugar e cuidava daquela pessoa que estava doente. Então, qual o cenário que a gente tem aí? Mais pessoas ainda ficando infectadas. Mas qual é o contexto da época? Não tem medicina para todos, não tem estudos científicos sobre vírus, de como combater, de como criar vacina, de como se precaver, não tem disseminação de informação, de como, via rede social, se você fizer isso, se você fizer aquilo, álcool em gel, use máscara, não tem televisão para mostrar casos que foram curados, não tem nada disso. A única coisa que tem é a fé dos irmãos da igreja primitiva, que davam a sua própria vida, porque eles sabiam que aquela pessoa estava contaminada, que estavam correndo o risco de se contaminar, porque era assim que estavam morrendo as pessoas, e mesmo assim eles abraçavam essas pessoas, ao invés de se afastar, ao invés de ajudar. Então, esse estudo fala que eles atendiam todas as necessidades, se era comida, se era afago, se era cuidado. O que eles tinham de estrutura, que não era nenhuma estrutura para aquela época, já não tinha estrutura, e eles ainda não eram médicos, mas eles se doavam para aquelas almas que estavam sofrendo com aquela epidemia daquela época, né? E aí o que acontece? O sacrifício que eles faziam, dando a própria vida para cuidar daquelas pessoas, né? Mesmo às vezes não salvando aquelas pessoas, né? Não tinha vacina, não tinha nada. Então, quando a pessoa morria, se ela não tivesse a imunidade boa, ela, além de contaminar outra pessoa, ela morria e ainda morria outra pessoa. Então os cristãos estavam morrendo, muitos cristãos morrendo no contato com essas pessoas. Mas esse sacrifício que eles faziam de cuidar dessas pessoas impactou o mundo incrédulo, a ponto de eles testemunharem um amor comunitário como nunca haviam visto. Então, como eu li, por que eu li Atos 2? Porque o Atos 2 mostra que eles viviam de forma comunitária, né? Atos 2, versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles não aguentavam ver a pessoa em necessidade, até mesmo na enfermidade, até mesmo se colocando de forma a se contaminar, eles se entregavam. E isso causou um impacto tamanho que os não cristãos, que estavam tendo um comportamento completamente ao contrário, abandonando seus entes queridos, ficaram impactados a ver o amor sacrificial da igreja primitiva no tratamento das pessoas doentes. E aí o que aconteceu? Esse cuidado, esse comportamento da igreja primitiva foi um catalisador para o aumento, o crescimento exponencial, né? Um crescimento de uma forma abrupta do número de cristãos que estavam se juntando àquela causa, que estava ouvindo o Evangelho e se convertendo a Cristo, né? E muitas pessoas se converteram à fé, né? Muitas pessoas se converteram à fé com esse testemunho sacrificial dos irmãos da igreja primitiva, né? A ponto de que a igreja cresceu tanto que o imperador da época, ele questionou as pessoas que adoravam outros deuses, por que eles não estavam tendo aquele mesmo cuidado que a igreja primitiva estava tendo e crescendo por causa daquilo, né? Então, esse é um exemplo do que a igreja primitiva a atitude da igreja primitiva, mas dentro de um contexto que eu falei, não havia médicos, não havia estrutura hospitalar,
não havia informações, não havia ciência, vacina, não havia condições de higiene, a medicina era restrita aos maus e ricos. Então, irmãos, é bonito, é interessante, é legal, foi muito, como eu falei, esse tratamento que a igreja deu às pessoas foi um dos motivos do crescimento, absurdo da igreja primitiva. Eles experimentaram um crescimento, uma conversão em massa por causa desse tipo de contexto ao qual eles estavam inseridos. Então, nesse mesmo artigo, esse irmão Moses Lee, ele mostra de que forma a igreja tem que agir no contexto que a gente está inserido hoje. Eu vou falar já, porque antes disso eu vou trazer alguns exemplos de teólogos, alguns outros exemplos de doenças que tiveram. Porque eu estou falando que eu acabei de falar, o exemplo foi da igreja primitiva, há uma doença, uma epidemia que teve no primeiro e no segundo século, de como eles tratavam. Mas indo mais à frente, na época da Idade Média, mais ou menos, a partir da Idade Média, louvado seja Deus, para cá, nós temos diversos exemplos de como alguns cristãos reagiam a essa situação, certo? O primeiro exemplo foi Johann von Helwig. Aqui é um cristão, esse nome que eu falei é de um irmão que viveu no século XVI. O que a gente tem no século XVI? Nós temos no século XVI a peste negra, que dizimou quase a metade das pessoas que viviam na Europa. E quando teve uma situação dessa, ele escreveu, ele orientou os cristãos desta forma aqui que eu vou falar. Então, ele era médico, Johann Helwig, ele era um médico, ele era um teólogo cristão, mas médico. Então, ele já é uma pessoa que vai trazer uma orientação mais técnica. E ele fala que as igrejas, ao invés de continuarem fazendo reuniões em templos grandes e com um número grande de pessoas, ele orienta as igrejas daquela época a se reunirem num espaço menor, num espaço maior, certo? Mas em que existisse um espaço suficiente para separar as pessoas. É como a orientação que o Ministério da Saúde hoje está dando, junto com a OMS. Havia um distanciamento de 1 metro, 1,5 metros entre as pessoas em determinados locais que são essenciais, como os bancos. Por que os bancos hoje estão abertos? Se você for ver os bancos, hoje existe o controle de entrada de pessoas e de distanciamento entre essas pessoas. Recentemente eu fui numa agência bancária em que aquelas cadeiras que são enfileiradas, uma do lado da outra, existia algo que impedia de uma pessoa sentar do lado da outra. Então, lá no século XVI, esse teólogo que era médico e que conhecia, dentro da estrutura que ele tinha na época, que era limitada, a dinâmica da doença, ele orientou: olha, nós não vamos fechar, nós vamos seguir a orientação de, em vez de ter cultos com inúmeras pessoas, a gente tem cultos com poucas pessoas, e em um espaço suficiente onde a gente possa separar essas pessoas. Ou seja, reuniões com pequenos grupos de pessoas. Um outro teólogo também renomado, George Gillespie, da Assembleia de Westminster, no século XVII, ele já foi um pouco mais além. Ele viu que aquela doença, aquela epidemia, tinha orientação de quarentena.
né? E a lei local fazia, né, obrigava, orientava as pessoas a não se reunir, né? Então, ele, diferente do teólogo anterior, que é de uma outra época, né? O que eu falei, o John Elwit, que era teólogo e médico, já é do século XVI. Esse que eu estou falando agora, George Gillespie, ele é do século XVII. Então, locais diferentes, doenças diferentes, épocas diferentes, ele já orienta as pessoas de Westminster a seguir a orientação local, que era não se reunir, né? E ele orientou aos cristãos daquela época que suspendessem as suas reuniões em obediência às leis locais, né? A fim de evitar o contágio e a disseminação da doença, né? Então, o que é que acontece? As leis locais daquela época, naquele lugar, naquele contexto, era suspender as reuniões. E ele fez, não, vamos obedecer. E ele ainda comenta, olha, se as nossas leis, né, se as leis do homem, as leis cívicas, nos orientassem a não nos reunirmos mais, por desejo deles, que eles, não é para mais se reunir, não é para fechar a igreja, de uma forma arbitrária, ele diz, não, nós não devemos obedecer a isso. Mas, já que as nossas leis, os nossos líderes, os nossos governantes estão nos orientando a fechar as igrejas para evitar a disseminação da doença, o contágio, por um determinado período de tempo, até ele ainda fala, se precisar ficar alguns anos assim, nós ficaremos. De forma que a gente está obedecendo a lei local, cujo objetivo é evitar o contágio e a disseminação da doença, não é impedir de forma arbitrária as nossas reuniões, né? Então, qual o nosso contexto hoje, né? Nosso contexto hoje é que o objetivo da quarentena é evitar a superlotação dos hospitais, porque nosso sistema de saúde, mesmo sendo muito melhor do que o sistema de saúde, né, que não existia na igreja primitiva, na verdade não é nem ser melhor, na igreja primitiva não tinha nenhuma estrutura de saúde. No século XVI, século XVII, dessas pessoas que eu estou falando aqui, já tinham uma estrutura um pouco melhorzinha, mas não é igual à estrutura de hoje. Mas mesmo hoje, né, o objetivo da quarentena que nós temos hoje não é impedir as pessoas se reunirem, mas evitar o contágio de tal forma que venha superlotar os hospitais que não têm a capacidade de curar e atender e cuidar e tratar de todo mundo, né? Então, a orientação do nosso governo hoje é isto, é evitar, não é, vamos evitar reuniões da igreja, né? E hoje nós temos algo a nosso favor, é que o governo não está proibindo a abertura da igreja, o governo está orientando a não haver superlotação. O governo hoje está orientando agora que está se entendendo melhor a doença, porque uma coisa é como estava há um mês atrás. Há um mês atrás você não tinha essa quantidade de pessoas infectadas e mortas aqui no Brasil. Então era algo muito novo, algo muito recente, e a ideia inicial, quando não se conhecia, era zerar tudo. Hoje, à medida que foi se conhecendo a dinâmica dessa doença, a forma que é possível evitar contágio, com a disseminação de informação que a gente tem, como eu falei, é preciso observar o contexto. Na época da igreja primitiva não tinha nenhuma disseminação, ninguém sabia direito como eram os sintomas, como se precaver, e por isso todo mundo caiu para dentro, todo mundo queria ajudar, todo mundo queria... Hoje não, hoje a gente já tem uma ideia de como se precaver, de como conseguir se reunir de uma forma que não haja uma disseminação da doença, um contágio maior, né? Um outro teólogo do século XVI, que já vivia na época da peste negra também, é Teodoro de Beza, amigo de Calvino, no século XVI, que ele praticou a auto-quarentena, né? E ele dizia o seguinte, olha, eu vou me isolar e não quero receber visita, porque as pessoas que querem vir em minha casa, que querem estar comigo, meus amigos, são importantes demais
para correrem o risco de serem infectadas por essa doença que está aí no mundo, né? Então, esse teólogo reformado da época de Calvino, amigo de Calvino, já teve esse tipo de atitude, né? Nós temos outros exemplos aqui. Um famoso puritano americano chamado Richard Baxter, também do século XVII, ele mostra que, dentro de uma discussão se o governo podia ou não fechar as igrejas, ele mostra o seguinte, que se o governo, como eu já falei, se o governo tem o interesse de fechar as igrejas para conter uma disseminação de doença, ele afirma que sim, nós temos que obedecer, nós temos que apoiar essa causa, mas se o governo quer fechar a igreja de uma forma arbitrária, para não ter mais igreja, para não ter mais reunião dos cristãos, né, de uma forma que está perseguindo, ele acha que não devemos ceder a esse tipo de situação, né? Então, irmãos, nós temos muitos exemplos. Nós temos no século XIX, uma epidemia de febre amarela nos Estados Unidos, em que um pregador, um ministro presbiteriano chamado Asher Green, ele orienta as pessoas que deixem a cidade, né? Olha, ele prega às pessoas, olha, se vocês têm condição de sair da cidade, fujam da cidade, vão embora. E a história, no livro The Life of Asher Green, um livro sobre a vida dele, de 1849, diz que ele fez questão de sair proclamando para as pessoas irem embora, saírem da sua cidade a fim de que não fosse contaminado. E ele diz que poucas pessoas da congregação dele se tornaram vítimas da peste devido a essa atitude dele. Para eu encerrar e já concluir, eu gostaria de trazer o exemplo de Charles Spurgeon, um conhecido príncipe dos pregadores, em que, num período de cólera, uma epidemia de cólera que houve na Inglaterra, ele orientava, né, a ter bastante cuidado, a evitar, alguns pastores evitarem visitar pessoas contaminadas, né, evitar igrejas com reuniões com bastante pessoas, mas que a igreja ajudasse aqueles que tivessem necessidade, mas de uma forma que não contaminasse outras pessoas. Então, irmãos, o que é que nós podemos fazer hoje como igreja nessa situação? Eu levantei algumas coisas aqui que eu achei interessante nesse artigo. Uma coisa que a gente pode fazer é evitar a propagação do medo, da histeria e da desinformação. Infelizmente, o cenário atual tem sido um meio de Satanás utilizar pessoas mal intencionadas para espalhar o que a gente conhece hoje de fake news, né? E assim trazer medo, trazer histeria, né? Então, o que a gente pode fazer hoje como igreja? Eu devo fazer igual a igreja primitiva, se lançar, me contaminar a fim de ajudar as pessoas? Não, porque como eu falei, a estrutura que a igreja primitiva tem, para a estrutura que nós temos hoje, nós podemos fazer outras coisas muito melhor, né? O que adianta? Eu não sou médico, existe um sistema de saúde, existem as informações, existe acesso à informação, existe acesso a formas de não se contaminar. E eu quero ser um super-herói e vou até a igreja, e vou fazer igual a igreja primitiva, vou me contaminar, mas Deus está vendo e pronto. Não, irmãos. Não. Nós precisamos ter uma sabedoria santa. E a sabedoria santa é comparar, entender no passado, o que se tinha no passado, o que se tem hoje, as formas que nós podemos ajudar hoje, e é justamente o objetivo desse vídeo que eu estou gravando para vocês. O objetivo desse vídeo aqui que estou gravando olha, irmãos,
De que forma nós podemos fazer, já que não vamos fazer igual a igreja primitiva? Vamos ver o que a gente tem em mãos. O que a gente tem em mãos? Acesso à informação. Ao invés de ficar disseminando fake news, eu vou parar para ler aquilo que estão mandando para mim e ver se aquilo é verdade e ver se vale a pena compartilhar aquilo, porque ao invés de eu compartilhar a notícia do número de mortes, eu não compartilho a notícia do número de curados. Porque nós estamos vendo aí nossa mídia brasileira que está trazendo o terror para as pessoas de uma forma até desestabilizar o governo que está aí. Enfim, não quero trazer esse mérito, né? Não sou a favor do governo, mas também não sou a favor de estar disseminando informações de forma a atingir as pessoas, atingindo o governo. Mas a gente, como cristão, já que um dos meios que a gente tem de cuidar das pessoas é trazer informação, vamos trazer informações boas. Vamos falar, vamos compartilhar com os grupos, com nossos irmãos em Cristo, informações de estudos de vacina que estão sendo feitas e que já está dando resultado, né? Não ficar disseminando informações que prejudiquem, que tragam histeria e desinformação. Quem tem condições, vamos patrocinar algumas pessoas que tinham empresas e que hoje estão numa situação difícil, né? Quem tem condições financeiras o suficiente para patrocinar primeiro alguns pequenos empresários, vendedores ambulantes, né? Graças a Deus o governo está tentando fazer o que pode, né? Que naquela época também, uma outra estrutura daquela época da igreja primitiva, o governo não se preocupava com esse tipo de obra social. E esse governo de hoje já está dando cesta básica, já está dando auxílio aos estudantes, dando esse auxílio emergencial, né? Adiantando um 10º, fazendo várias coisas. E hoje nós também, como igreja, nós podemos também fazer isso. Há pessoas que a gente conhece que são vendedores ambulantes, que viviam só daquela renda, né? Outra coisa que a gente pode fazer é servir nossos vizinhos que estão no grupo de risco. Eu tenho pessoas no meu prédio, na minha rua, né? Eu tenho tempo suficiente, eu estou em casa só agora, mas eu posso, em vez de meu vizinho, minha vizinha que é doente, que tem hipertensão, que tem diabetes, ir fazer as compras, eu vou fazer a compra para ele, para ela, né? Então, nós temos muitos outros meios de ajudar hoje e continuar fazendo aquilo para qual nós somos chamados, que é fazer a diferença, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer é se preocupar com a saúde alheia. Eu sou jovem, a doença não vai me matar. Infelizmente, a doença está matando todo mundo, de todas as idades, que tem doença e quem não tem. Então, se a orientação é a gente usar máscara, evitar aperto de mão, respeitar a distância de 1 metro, de 2 metros, por que a gente vai fazer isso de uma forma, a gente vai insistir em fazer isso achando que a gente é super-herói, que a doença nunca vai nos atingir e acabar atingindo outras pessoas? Mas não estou sentindo sintoma nenhum. E a ciência vem e diz que 2/3 das pessoas que estão com essa doença são assintomáticas, não tem sintoma nenhum e nunca vai ter. E o que é que ela vai fazer? Vai contaminar outras pessoas. Então, nesse cenário, o que eu puder fazer para respeitar as orientações médicas, que hoje já tem acesso à informação médica, eu vou respeitar, eu vou usar máscara, eu vou evitar apertar a mão, abraçar, beijar, fingir que nada está acontecendo, né? A gente quer abraçar todo mundo, quer beijar, quer ministrar na sua vida, e estamos fazendo isso de uma forma burra, de uma forma que eu posso dizer pouco inteligente, uma forma tola. Por quê? Porque a gente tem informações, acesso à informação, a informação está dizendo que esse é um dos vetores de contágio, aperto de mão, abraço, não manter a distância de 1 metro, 1,5 metro, não usar máscara, e a gente, como igreja, está desrespeitando isso. Amém? Uma outra forma que a gente pode ajudar, né? Por que a igreja primitiva cresceu tanto naquela época? Porque as religiões pagãs do Império Romano que existia naquela época diziam que aquela doença era uma punição dos deuses aos pecados que aquelas pessoas estavam cometendo. Então, já tinha o terror da doença e tinha todo o terror espiritual, que aquilo era uma punição dos deuses. Mas qual é a pregação da igreja primitiva?
além de se expor e tentar cuidar o máximo do doente que tinha, com as poucas informações que ele tinha sobre a doença, eles ministravam uma esperança diferente para aquele doente. Qual era a esperança diferente? Olha, Jesus disse que no mundo a gente teria aflição, mas essa aflição aqui é passageira, porque existe uma vida depois dessa nos esperando. Aí o que é que acontece hoje? Muitos cristãos, ao invés de ter uma atitude desse tipo, está disseminando, né, o terror, né? E a gente tem que disseminar o Evangelho de Cristo, a verdade, mas nós temos que procurar trazer esperança ao coração das pessoas. E dizer a ela, olha, essa vida aqui é passageira, esse sofrimento aqui é passageiro, precisamos olhar para o alto, precisamos olhar para Cristo, precisamos ver aquela palavra que diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas, porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Precisamos falar sobre a vida depois daqui, né? Isso tem que ser o papel da igreja. Então, como eu já falei, irmãos, vamos evitar disseminar informações erradas. Vamos, quem tem condições financeiras, fazer um levantamento de pessoas que estão precisando de uma cesta básica, uma alimentação, que está precisando de roupa, que está precisando de até mesmo, irmão, se você parar hoje para ouvir alguém que está aflito, você já está fazendo a obra de Deus, você já está sendo igreja. Porque hoje, com tanta informação que está tendo aí de fake news, ou até mesmo trazendo em excesso o número de morte, o número de contágio, trazendo um apocalipse, nesse maneado de informações, tem pessoas que já estavam com crise de ansiedade, já estavam com problema psicológico e estão ainda mais. O que tem de número de pessoas que pode vir a se matar aí, mais do que já tem, é grande. Então o que a gente pode fazer como igreja? Trazer esperança. Esse é o momento da igreja, trazer esperança e mostrar às pessoas que a vida não é só isso. Que a vida não é só planejar o amanhã, ou daqui a um ano, a vida é planejar a vida eterna. Nós precisamos ensinar as pessoas, pregar as pessoas a planejarem a vida após esta vida. E mostrar a elas que, mesmo que elas morram, né, que o Espírito Santo de Deus conduzirá elas para um descanso melhor. E só o simples fato de você parar para ouvir alguém que está desesperado, e um desabafo de alguém, né? Alguém te ligar e desabafar com você, ficar ali horas no telefone, você já está sendo igreja, já está fazendo o papel que é esperado da igreja. Então, irmãos, gostaria de estar encerrando aqui essa ministração e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais com vocês, que vocês possam compartilhar com outras pessoas essa reflexão que a gente está fazendo aqui, e que o Senhor venha nos dar graça para passarmos por essa situação, e dentro dessa situação, assim como a igreja primitiva passou por essa situação, a gente possa conquistar almas para o reino de Deus, porque é isso que a gente está precisando. Conquistar almas nesse momento mais difícil. É o momento que o Senhor tem nos dado para conquistar almas para Ele, não trazendo terror, mas trazendo a realidade da palavra de Deus e trazendo esperança. Não esperança de coisas aqui dessa terra, mas esperança da vida que o Senhor está reservando para nós. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos. Amém.